programa livre para todos os públicos. Olá, sejam todos bem-vindos ao 14º programa, o primeiro do ano de 2026, que garanto para vocês que estará maravilhoso, com profissionais de sucesso que vão estar aqui e agora conversando sobre educação, sobre saúde e todo o aspecto que envolve esse início do ano. Então, eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e o programa Imersão na Educação e Saúde com Profissionais de Sucesso vai entrevistar a educadora Priscila Tavares e o Dr. Ian Machado, médico nutrólogo da medicina integrativa, medicina da saúde e da família. Então fiquem aí que já já nós daremos início. E para iniciar o primeiro bloco do programa de 2026, eu quero chamar a educadora, a pedagoga e mestre em psicologia, Priscila Tavares, onde nós vamos estar falando sobre inclusão na educação. Priscila, por favor, chegue aqui. Que honra começar o programa do ano com você. Muito obrigada, viu, por acertar o convite. Maravilhoso. Sente aí. Obrigada. Então, estamos começando e você é aqui, hein? Já iniciei o ano com o pé direito. Maravilha, né? Priscila, você está caminhando aí há muitos anos na educação infantil. Fala para nós dessa sua trajetória, né? E também o que você tem percebido na educação relacionado à inclusão de verdade, né? Vamos falar inclusão de verdade, né? Porque muitas vezes as escolas abrem as portas, mas a inclusão não acontece. Conta para nós sobre esse trilhar aí na educação, você como pedagoga, o que você observa da inclusão? Agora que nós estamos começando o ano, né? Isso é muito importante para levar para os nossos telespectadores informações que eles possam estar propagando também, né, para outras famílias. Pronto, é um prazer estar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Então, assim, eu sou pedagoga de carreira, como a Helenise bem falou, já estou há 15 anos na educação mais pertinente, assim, ao lado da educação infantil, certo? E o que eu tenho percebido nessa caminhada, nesses 15 anos, né? Eu tenho visto que a gente avançou na questão da inclusão, né? Hoje a gente tem a matrícula inclusiva, é antecipada, principalmente na rede pública, mas a gente tem recebido, esse público tem acolhido, mas não, a gente sabe que inclusão, como a Elenise bem falou, não é só colocar o aluno na escola, só inserir ele, é dar condições para que ele permaneça, né? Então não é só o acesso, permanência lá. E para isso a gente precisa realmente adaptar essa rotina, né? Fazer adaptações ali. As pessoas precisam estar informadas, os profissionais que estão ali na educação, no contexto escolar, eles precisam estar preparados, né? Sabendo minimamente ali como devem conduzir esse processo de inclusão também para que ele ocorra de forma acolhedora, né? E preparar, você falou bem, preparar os profissionais na educação não é fácil, né? Porque preparar, treinar, capacitar, precisa de recursos, muitas vezes físico, financeiro, né? De capacitações, a parte intelectual, mas o quão é importante essa questão integral, né? Você poder receber o seu aluno e você saber que você vai ter, e a instituição também, até porque não é obrigação do professor, é da instituição oferecer, né, esse movimento aí, né, voltado para os treinamentos, para as capacitações aí dos profissionais na educação. Você percebe isso no seu contexto ou ainda está muito a desejar essa questão das políticas públicas voltada para a inclusão e capacitação dos profissionais? Bom, Helenise, assim, a gente tem avançado em termos legislativos, né? A legislação realmente prevê todo esse contexto formativo e tudo.
mas a gente vê que ainda deixa a desejar sim. A gente vê uma ansiedade por parte dos colegas de saber mais, porque Uhum. realmente não é algo novo a questão do autismo, né? A gente Sim, agora consegue nomear na realidade, né? sim, Que antes era mais difícil identificar e tudo, mas a gente se depara ainda com profissionais na área da educação, no contexto mesmo da escola, com dificuldade de entender como lidar, como adaptar colegas que estão ali em busca de pesquisas mesmo que falem sobre isso, sobre essa adaptação, no currículo, no planejamento, né, na rotina dessas crianças. Então, a formação ainda é uma lacuna, né, uma fissura que a gente se depara, porque a gente precisa, sim, dar conta dessa inclusão. A gente não pode mais cair no discurso de dizer que eu não sei, mas a gente também precisa ter condição. Então, a condição vem por essa sim. formação, por essa informação, Essa na informação, realidade. né? Porque sem essa informação não tem como ter inclusão, né? Porque Sim, a inclusão passa também pelo processo cognitivo para que o profissional da educação possa aprender técnicas, manejos, né? Intervenções e muitas vezes até a questão social entra até na própria reabilitação, né? Reabilitar uma criança que está excluída, né, de um pequeno grupo e incluí-la, né, num grupo maior, né, no próprio contexto da educação. Mas, Priscila, a educação, ela existe, está aí para todos, né? É para que todas as pessoas tenham acesso. Quando você percebe que a inclusão não está acontecendo no campo, diante, né, da tua percepção, da tua visão, da tua realidade, o que que te angustia? Qual é o próximo passo que a Priscila geralmente vai buscar, né, para que possa ajudar, contribuir no acolhimento dessa criança e no desenvolvimento dessa criança? pronto. O mais importante, ainda pegando o gancho do que a gente está falando, é a informação, que Sim, faz com que a gente consiga dar esse suporte para essas crianças, né? Conseguir fazer com que o trabalho flua de forma organizada e inclusive oportunizar a todos, né, que aprendam diante da sua diversidade, da sua singularidade. Então, é fazer essa adaptação, buscar os profissionais, no caso, que vão poder ajudar no contexto escolar, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, né, os profissionais que vão estar ali naquele contexto escolar, que vão dar esse suporte, porque sim. recebem também essa formação para eh, trabalhar ali junto com o grupo, né, na escola, com a equipe. Então, assim, é buscar realmente não trabalhar só. E também Sim. a adaptação e a informação. Então, buscar esse profissional de referência ali para fazer essa troca é super válido, super É. importante. E a equipe multidisciplinar ajuda até a entender melhor aquelas características que cada criança tem, né? Porque assim, seja uma criança com TDAH, uma criança com uma dificuldade motora, seja o autismo, seja qual for a dificuldade da criança, ela é única. Sim. Não tem receita, né, como tratar uma criança com TDAH na escola, né. Existem estratégias que a escola vai estudando, vai planejando, vai implementando e adaptando à realidade de cada criança. A instituição que você trabalha é uma instituição pública, Isso, né, isso. então, sendo uma instituição pública, os casos eles chegam tanto quanto numa instituição privada, né. A diferença é que vocês recebem recursos específicos, Isso. né, e o treinamento ele precisa acontecer, não é assim? Tanto os professores, né, precisam receber essa formação, né, essas informações para poder lidar ali com essa situação, como também os profissionais de apoio. A gente tem na rede pública hoje, no município de Fortaleza, que é onde eu atuo, os assistentes de inclusão também, e aí eles recebem essa formação de como Ah, lidar sobre essas características. Mas eu vejo também ainda no discurso dos profissionais que precisam saber mais, né? Porque realmente é um aprendizado que vai ali, a cada dia vai
necessitando de algo a mais, né? Vão surgindo as É, demandas, né, das é, crianças e a gente vai precisando ali aprofundar esse conhecimento. Então, elas sempre chegam com o anseio de aprender mais sim. e E nós como é que também, vocês né? fazem quando você observa assim, poxa vida, essa criança ela precisa de uma reabilitação, né, neuropsicológica, ou de uma avaliação, ou de uma reabilitação com a terapia ocupacional. Como é que vocês fazem? Existem órgãos que vocês encaminham, ou vocês simplesmente chamam os pais e diz que tem que procurar? Existe algum encaminhamento? Existe sim. Hoje na rede municipal, né, de Fortaleza, a gente conversa com o núcleo gestor, né, quando a gente percebe, observa ali dentro das atividades propostas, experiências, que se tem algo a ser investigado, né, observado por especialista, chama a gestão, chama também a professora do AEE, né, do atendimento educacional Uhum. especializado, para que, nesse caso, ela observe também, ela com aquele olhar ali já mais específico e emita ali um relatório falando o que é que percebeu, se percebeu algo que precisa ser mais É o aprofundado, mais investigado, encaminhamento. isso. E aí essa conversa acontece com a família, dizendo ali, direcionando na realidade o que é que pode ser feito a partir das observações da escola, Uhum. certo? Muito bom. Qual é a faixa etária dos seus alunos? 5 anos. 5 anos. Infantil 5. Então, vocês aí, telespectadores, que têm criança nessa faixa etária, né? Eu estou aqui com a educadora que está trazendo para nós uma realidade na educação infantil, né? Uma realidade de uma heterogeneidade, né? Crianças, né, com algumas dificuldades, outras não, mas que estão ali naquele grupo, né, incluídos, né, e precisando também se sentirem presentes, né? A inclusão na educação infantil, as crianças geralmente com essa idade de 5 anos, eles estão descobrindo o mundo, né? Então, assim, pega algo de alguém, ou puxa o cabelo, ou pega o brinquedo, né? Ou empurra, tira. Como é? Como é que você lida? Porque, assim, não dá para uma professora só ficar, né, numa sala com 15 crianças, 20 crianças. Existem apoios na rede pública que possa estar lhe dando esse suporte? Sim, no caso, na minha sala, eu conto com 2 assistentes de Uhum. inclusão e elas passam por esse treinamento, né, para dar esse suporte na sala de aula. E aí eu também vou, além da formação delas, também vou orientando, né, porque Sim. também faz parte ali desse trabalho em conjunto, já que a gente quer o bem das crianças, o aprendizado delas, né, então a Uhum. gente se organiza ali nas atividades, como que elas podem, dentro das atribuições delas, é claro, né, Uhum. que elas têm as atribuições, fazerem com que tudo ocorra ali da melhor forma possível, que os alunos se integrem, que eles interajam ali, que todos venham a participar das atividades, né, porque o objetivo é esse, que todos, Sim. dentro das suas possibilidades, tenham essa oportunidade de participar, de aprender, né, ali naquele tempo, daquelas vivências de sala de aula e também quando a gente sai para os demais espaços, né, da Uhum. instituição. Na educação infantil, 5 anos, você já trabalha essa realidade da inclusão com essas crianças, né, que nós somos diferentes, né, e que todo mundo tem a sua beleza, todo mundo tem as suas características, né, cada um na sua singularidade. Aos 5 anos já se trabalha? Sim, sim, a gente trabalha, desde a creche, né, ali, e do infantil 5, né, os estudantes do Uhum. infantil 5, a gente vai ali sempre trabalhando a diversidade, trazendo o próprio Uhum. material de orientação da rede municipal, traz isso, esse trabalho com a diversidade, né, com a Uhum. inclusão. Então, a gente vai ali trabalhando com eles, com atividades que demonstrem para eles que a gente é diferente, Uhum. mas isso não faz com que a gente seja mais ou menos do que o outro, né? Uhum. Nessa Isso. perspectiva, nessa construção mesmo coletiva, e aí a gente vê ali os frutos das crianças, acolhendo as crianças que têm algum transtorno, alguma deficiência, e isso Uhum. vai sendo trabalhado ali ao longo das etapas do Que do lindo. ensino. Faz parte do projeto pedagógico?
Faz parte, sim. Inclusive, tudo ali tem que ser bem construído, pensando nessa diversidade, né, do campo ali que a gente está trabalhando com essas crianças, esse contexto. Então, Uhum. tudo planejado pensando nisso, nessa diversidade, nessa inclusão que a gente vai acolher ali. Muito bom. Me diz uma coisa, na educação, o que é o maior desafio na educação, você, enquanto professora, educadora, né, do infantil, o que é mais desafiador para você trabalhando nessa perspectiva, né, de orientar, né, de acolher, de ajudar essas crianças nesse desenvolvimento tão importante que é a parte cognitiva, a parte motora, a parte social? O que que é mais desafiador? Pronto, hoje, com a demanda que a gente recebe, no meu caso, eu tenho 5 alunos, né, com diagnóstico de TEA, né, transtorno do espectro Uhum. autista, um TOD, enfim. Então, nesse caso, eu tenho que pensar ali na hora do planejamento, essas, diversidades ali, Uhum. e como que eu posso ajudar cada um, tendo ali um objetivo, eu tenho um objetivo Sim. naquela É aula um grupo de ali, quantos na sua turma? são 12. 12, 5, né, com necessidades ali que são diferentes, né? Isso. E aí nisso eu acho que o grande gargalo, que eu poderia dizer nesse momento, é o do planejamento. Porque nesse Hum, planejamento eu tenho algumas questões que precisam ser trabalhadas ali no Infantil 5, mas eu tenho que pensar ali, botar assim um esforço para que cada um seja contemplado, que cada um uhum, possa ter seu direito de aprendizagem garantido, seu desenvolvimento garantido, seja oportunizado. sim, Então, assim, esse atualmente é o maior gargalo, é pensar nessas especificidades, como que eu vou poder incluir cada um desses alunos e que eles possam participar daquele meu objetivo ali. prepará-los, né, para a Prepará-los, inclusão de fato. incluí-los, para que, de fato, todos ali se incluam, né. Te beneficie, É, é, porque assim, à medida que esse projeto pedagógico ele é eficiente, as outras crianças também, né, são 12, né, 5 que você faz um planejamento pensando muito nas necessidades, mas os outros 7 também serão beneficiados, né, com a inclusão de fato, né, porque eles vão aprender a se socializar, né, a acolher, a cuidar do outro, né, a lidar com as diferenças, né, e isso é muito importante para o desenvolvimento. Nós sabemos que uma criança que ela cresce com respeito, que ela consegue observar essas diferenças, provavelmente é um adulto, né, com muito mais saúde mental, né, uma isso. saúde comportamental. Tá, então esse é o teu maior desafio. E agora na virada do ano, eu acho que já estão, agora que virou o ano, você ainda está em sala de aula, fazendo planejamento ou A agora gente está todo mundo de recesso? estamos concluindo aí, ainda não está em recesso a rede, Uhum. né, a gente ainda tem a caminhada aí até o recesso. E aí a gente já vai pensando para o próximo ano, né, porque cada ano é diferente. Os alunos que eu tenho esse ano não são os mesmos, os Sim. desafios serão outros, né, então a Então gente 2025 foi, um grande desafio e agora 2026 colocar esses projetos em prática. isso, sempre pensando nessa perspectiva, né, de olhar o aluno com a sua cada um no seu do seu jeitinho e como que eu vou poder ajudar cada um, como é que eu vou poder fazer com que todo mundo ali aprenda, né, com as suas diferenças, e o que é que eu posso contribuir. Então isso também me atravessa pensando como eu vou ter que estudar também, para poder ir É. acompanhando, né, esse ritmo. É verdade, não é fácil, né. É. A lei da inclusão, ela é maravilhosa, assim, você percebe, nossa, é um sonho Hum. a lei da inclusão, mas nós percebemos o quanto que é difícil a realidade, né, principalmente no âmbito educacional, porque são muitas famílias, né, e aí tem muitas variáveis também, né, que para além do planejamento pedagógico, né, essas variáveis acontecem o ano todo, né, como é que você lida com essas adversidades que vão surgindo durante o ano, você na educação infantil e sabendo que ali a proposta é a inclusão, mas que surgem essas variáveis, como é que você lida nesse contexto enquanto educadora? Pronto, então a partir de cada demanda que vai Uhum. surgindo ali no cotidiano, o que eu vou fazendo é primeiro estudando cada caso, observando quais são as demandas daquele aluno, e aí trazendo para a professora
porque a gente reveza, né? A gente Uhum. tem atualmente a professora que passa maior carga horária, que passa menor carga horária, Uhum. e tem a educadora física. Então a gente fica ali primeiro conversando se os comportamentos, se o aprendizado, a gente fica trocando aí Uhum. figurinha. Se a gente vê que está tudo ok, vamos caminhando. Se a gente vê que tem algo ali que precisa ser mais observado dentro do contexto e que a gente casa nessas informações e realmente está percebendo que aquela criança está com um comportamento ali que precisa de maior atenção, a gente chama a professora do atendimento educacional Uhum. especializado, pede para ela observar também, é uma outra opinião de alguém que Uhum. está ali do lado de fora da sala ali e pode perceber, e a gente vai também chamar a família, né? Porque a Sim, família ela tá ali para ser essa parceira da gente, sim, né? sim. Porque nem sempre é um Família parceira transtorno. da escola, É, né? nem sempre é um transtorno, às vezes a criança está ali com algum problema em casa, alguma Sim. dificuldade, alguma coisa que mudou na rotina, e aí a gente chama assim essa família para poder conversar, para saber se tem alguma Uhum. coisa que está ocasionando aí comportamento diferente, atípico nessa criança. Entendi. E como é a aceitação ou até a adesão, né, dessa participação na escola da família? É algo que é válido, assim, você percebe que eles aderem, né, que eles valorizam, ou é difícil para que os pais estejam ali junto com vocês e que essa dupla, né, família e escola, caminhem juntos nesse desenvolvimento e nessa saúde cognitiva, emocional e comportamental da criança? Pronto, nesse caso, algumas famílias sim aceitam muito bem quando a gente chama, mas tem outras que têm aquela rejeição que é normal, a gente sabe que é normal, Uhum. que algumas pessoas realmente relutam, né, para receber alguma notícia que tem algo fora do que está esperado, né, para aquela criança naquela etapa. Então a gente vai ali construindo esse vínculo até a gente chegar num consenso que é para o bem da criança, que a gente Sim. está conversando ali, é para a gente observar ainda mais, ver o que é que a gente pode ajudar com as Uhum. demandas que aquela criança está necessitando naquele momento. Então, geralmente, mesmo com as dificuldades, a gente consegue construir essa parceria. Só que Uhum. algumas são mais rápidas e outras demoram bem mais até os pais chegarem e dizer, e concluírem, né? Uhum. Ah, professora, você tinha razão, realmente fulano estava precisando dessa observação nisso Uhum. e tudo. Então, é assim, alguns são mais rápidos, outros não. E quando você vê a evolução, eu digo que o nosso maior pagamento é quando a gente vê o resultado, né? Sim, Você vê a evolução, você vê a mudança, né? A transformação muitas vezes, né, no comportamento de uma criança, até mesmo no próprio déficit cognitivo que ela, a partir do momento que foi estimulada, ela começou a melhorar, né? Existem algumas instituições que os telespectadores possam estar procurando, caso precise, encaminhar para essa questão do desenvolvimento, voltado para a questão mesmo de uma avaliação. Vocês fazem esse encaminhamento para algumas instituições específicas? pronto. Nesse caso, tudo vai passar por esse trâmite de passar para a professora da passar pela gestão, é sempre tudo muito interligado. E Uhum. aí, quando a gente conversa com os pais que aceita e a gente vê que a demanda realmente necessita de um apoio específico, de um Uhum. profissional especializado, e aí a secretaria tem a parceria, sim, com algumas Entendi. instituições, e aí ela já encaminha para poder já ser atendido. Então Bacana. a gente tem aí Espaço Girassol, tem Casa da Esperança, tem algumas instituições Muito bom. que têm essa parceria com a prefeitura, tem o próprio posto de saúde que então assim, tem algumas agora assim, é uma fila que Sim, é tem um grande, processo a ser né, percorrido, né? é. Muito bom. Olha só, gente, informações bacanas para nós que estamos iniciando o ano letivo 2026, né? Se a sua criança passa por alguma dificuldade, então a escola ela tem condições de estar encaminhando. Então procure o coordenador, né? Procure as pessoas que possam estar ajudando e orientando. Então você não está sozinho. A inclusão, ela é muito importante, mas precisa também
que a família, né, esteja junto, que a família acompanhe. Essa parceria escola e família é fundamental para o desenvolvimento de uma criança, né? Uma criança que está inserida em uma instituição, ela precisa estar segura, né? E quando a família ela tem segurança que aquela instituição presta um serviço, tem um acolhimento, né? Tem uma escuta, um olhar diferenciado, com certeza essa criança, né, se sente pertencente àquele grupo, né? E aí a inclusão acontece, não é? Isso, A inclusão, ela, verdade. como nós falamos anteriormente, não é só você colocar a criança no ambiente, mas é você preparar esse ambiente também com estratégias, com informações e com profissionais capacitados. Priscila, que delícia! Vamos continuar? Vamos passar 2026 falando de inclusão? Sim, Né? né? Tão importante. Olha, vocês não saiam daí, que já já nós vamos voltar com as perguntas dos nossos telespectadores. Aproveite que o ano está iniciando, então essas informações são fundamentais para que você possa ter mais consciência e saber como você deve agir diante dessas situações, né? E dessas necessidades. Voltamos já já. E agora, retornando ao nosso segundo bloco do primeiro programa de 2026, Imersão na Educação e Saúde com Profissionais de Sucesso. Estou aqui com essa educadora maravilhosa, Priscila Tavares. E a pergunta é, Priscila, dos nossos telespectadores, como saber se a escola é inclusiva? Eu também quero saber, tá? Olha aí que pergunta maravilhosa para quem está começando o ano. Eu acho que o primeiro passo é você ver se essa escola ela está adaptada, né, para Uhum, essas crianças, se o ambiente que acolhe elas é um ambiente que realmente está propício ali para acolher essas crianças, observar esse ambiente que ela vai ficar ali, não só o espaço da sala de aula, mas o espaço como um todo, se está assim. Segundo ponto, né, seria a questão dos profissionais, né? Se esses profissionais você percebe aí que eles acolhem pela própria fala, né, como é uhum. recebida a sua criança ali naquele O contexto, o interesse, né? interesse em acolher, como que as pessoas recebem ali, como que elas falam, se dirigem à sua criança, Uhum. como que elas se comportam ali, eu acho que vai muito também desse comportamento, ó, para além Sim, do ambiente, porque às vezes exatamente. o ambiente ele está ali todo preparado para acolher, É, todo, mas as pessoas, né, qual é o grau de interesse de assistência, né? Está isso, assistindo de fato, né, aquela demanda, aquela necessidade. isso, Então é muito além, né, só da adaptação, né? isso, Precisa um todo aí, muitas variáveis que precisa observar, né? isso, Até a própria formação dos professores, né? A isso. postura da direção, tudo isso interfere, É. né? Para saber se realmente é uma escola inclusiva. É, a gente sente ali quando a criança vai chegando na instituição, como que ela é recebida, como que ela é Uhum. acolhida pelas pessoas, desde quem está lá no portão, a pessoa que está na gestão, os Sim, profissionais de sala de aula, a própria manipuladora de alimentos, como é que essa sim, criança é acolhida de uma forma geral. de Você uma forma sente, geral. né, enquanto pai, enquanto responsável, como é que a sua criança está sendo acolhida naquele É. ambiente, se ele está realmente incluído. Não é só o papel, né? Isso, Tem toda uma percepção e um sentimento, né? Que sim, você vai, no momento ali, entender, né? Se aquilo realmente é inclusão ou é só uma performance, né? sim. Muito bom. Agora, a pergunta é: professores dizem que não sabem como ajudar o meu filho. O que fazer? É uma mãe de 28 anos. Primeiro, se a criança tiver diagnóstico, uma coisa que eu gosto bem de ressaltar, se for uma criança que tem algum diagnóstico, né? É sempre importante informar qual é esse diagnóstico, para a professora também ter essa leitura, ter esse entendimento, né, buscar esse conhecimento, informar sempre a escola. Eu acho que isso é o primeiro passo para as crianças que têm algum tipo de deficiência ou transtorno, a escola ficar sabendo, para poder saber como lidar, né, Sim, ter as tomadas de decisões, as adaptações, as é. informações é sempre necessário, porque o Às que a vezes não gente é nem uma deficiência, nem uma limitação, mas é um é, momento. é um Perdeu um momento, ente querido, os pais se isso, separaram, mudança de cidade, de casa, né? isso, é sempre importante informar qualquer alteração na rotina da criança também, Uhum. certo? E daí também falar com o professor, com a gestão, com a professora do AEE, para ver juntos, né? Eu acredito muito que juntar e pensar juntos como que pode lidar com essa situação
né, que a criança está passando, é sempre importante. Eu acho eu acredito, é a grande aposta mesmo, essa parceria família-escola, e Sim. sempre se manter informados, né? Tanto o professor informar o comportamento do aluno, no tom de realmente preocupação, como a família também. Sim. Não existe ali culpados naquele processo, né, de aprendizagem do aluno, ou naquelas dificuldades que vão aparecendo, mas sim existe uma parceria, e para que a criança também perceba que todos estão do mesmo lado, Sim. para poder esse processo ele fluir da melhor forma possível, né. É. E é muito triste para um pai escutar que os professores não sabem, né, como ajudar o meu filho, né? Então, Isso. eu acredito que é muita falta de informação também. Às vezes, não foi dito tudo, né, para a escola. Então, a escola, muitas vezes, o que ela sabe é muito superficial Isso. também. Então, não tem como ajudar porque a verdade, muitas vezes, não é revelada, né? Tem toda uma Isso. negação até relacionada aos transtornos, né, a dificuldade de aceitação, muitas vezes, dos próprios pais, né? Isso. E que trazem outras características, né, e não é exatamente a realidade. Muito bom. Então, olha só, você respondeu as perguntas, eu acredito que vai, de alguma forma repercutir agora nesse início de ano, né, para que as pessoas possam estar buscando informações. A inclusão, ela é uma realidade sim, existem muitas escolas inclusivas, né, que nós precisamos também falar do positivo, não é verdade? Mas, se você precisa, de uma inclusão para o seu filho, procure a escola, procure a direção, procure a coordenação, procure um professor que você tem mais vínculo, né, para que você possa se colocar, né. E a partir daí todos junto, que é uma equipe multidisciplinar, não é, Priscila? Isso, Não é verdade. só a família, né, precisa da escola como um todo, né. É É, como você falou, até a moça que prepara a merenda, né, o lanche para as crianças. Então, essa pessoa também precisa ter um acompanhamento e um treinamento para que possa, né, atender com eficiência. verdade, viu. Muito obrigada. Qual é o seu arroba? Vamos Meu lá. arroba é Priscila, com SC e 2 Ls, Tavares 6. Priscila Priscila, Tavares 6. repete aí novamente. Priscila Tavares 6. Mas para vocês que ficarem interessados em saber mais sobre inclusão, está aparecendo aqui na legenda o arroba da Priscila. Então, vocês fiquem atentos aí que vocês podem pegar o arroba caso vocês não tenham compreendido. E este ano nós vamos iniciar agora com a educação inclusiva e vamos seguir em 2026, não é, Priscila? Se Deus Isso. quiser. Pois fiquem aí que eu volto já já. E agora, dando continuidade ao nosso segundo bloco, no programa Imersão, com educadores de sucesso na educação e saúde, o Dr. Ian Machado vai estar falando sobre aprendizagem e saúde. Vem aqui, doutor Ian. Olá, Que tudo bem? bom! Obrigado. 2026 começando com você, já sei que vai ser sucesso total. Muito feliz em revê-lo, muito feliz. Sinto que eu nem saí daqui. Doutor Ian. Esse programa também é seu, né, doutor Ian? Já A estou me cada apossando. 15 dias foi a sua promessa, não Já foi? estou me apossando. Muito bem. Então, doutor Ian, falar sobre aprendizado e saúde. A saúde interfere no aprendizado das nossas crianças? No bloco anterior, nós tivemos com a educadora falando sobre inclusão. Aí a gente vai focar um pouquinho nesse tema, até para auxiliar os pais que estão começando o ano, iniciando. Me fala aí um pouquinho sobre saúde e aprendizagem. É fundamental para garantir que a criança consiga ter uma aprendizagem satisfatória, dentro da média, né? Ela está bem saudável, né? Isso de uma maneira, quando a gente fala de uma saúde ampla, né? Sim. Saudade com saúde emocional, saúde física, né? E espiritual também, né? Então é necessário a criança ali estar realmente com essa saúde ampla para conseguir participar dos processos de aprendizagem de maneira satisfatória. Uhum. O processo de inclusão que nós conversamos anteriormente fala dessa questão das estratégias, né? Do ambiente estar preparado para receber uma criança com transtorno opositor desafiador, com autismo, né? Com nível 1, 2 ou 3, até mesmo com TDAH. Isso
na sua visão enquanto médico, né, você tratando e cuidando de pessoas que podem sim ter esse transtorno, você acredita que o ambiente adequado, o ambiente, institucional voltado para a educação, ele vai contribuir para que essa pessoa melhore, para que ela se sinta mais incluída, doutora? Totalmente, tá um ambiente preparado para receber essas pessoas com algumas necessidades ali a mais, é fundamental, tá? Então, assim, é fundamental para a inclusão, para a aprendizagem, tá? Quando a gente está falando, por exemplo, de um adulto, o adulto às vezes chega com aquela queixa: ah, não estou conseguindo aprender direito, não consigo mais aprender nada. Aí a gente vai lá e tenta ver o ambiente, como é. Vou dar um exemplo de uma mãe, uma vez que me procurou: ah, doutor, estou com muita dificuldade de me concentrar. Ela estudava enquanto cuidava do filho pequeno, num ambiente que tinha muito barulho, que ficava com o celular. Então, todos esses distratores, né, assim, impede qualquer pessoa no mundo de conseguir, quem tem alguma necessidade ou não, tá? Uhum. Então, assim, é importante a gente controlar esses fatores externos para a gente ter um ambiente adequado para conseguir ter essa aprendizagem de maneira satisfatória. Uhum. O desenvolvimento infantil, né, ele é tão importante para a vida de qualquer pessoa, mas é ali que tudo acontece, né? A parte cognitiva, a parte motora, emocional, social. Então, esses aspectos, eles são atravessados também por esses ambientes. Doutor Ian, a exclusão, o bullying, isso é fator de adoecimento? Com certeza, tá? Essa criança no colégio, né, essa criança que sofre bullying, essa criança que é excluída de alguma forma, ela de pouquinho em pouquinho vai demonstrando algumas características, ela vai se retraindo, perde aquele interesse, pode ter queda nas notas, né? Vai ter dificuldade de socialização, então muitas vezes essas marcas do bullying, da exclusão, ela leva traumas ali pela vida toda dessa pessoa. Por isso que é importante ativamente, tá, tentar identificar, tanto os pais quanto o colégio tentar identificar, para realmente tentar evitar das formas que pode, né. Por isso que é importante a família, né, acompanhar, estar junto com os professores, educadores, pedagogos, coordenação, sabendo como é o seu filho nesse ambiente social da escola. Uma questão que é muito característico no consultório, doutor Ian, é o bullying por alguma questão, seja do corpo, né, seja por conta de um aparelho que usa, seja por questões do andar, seja questão de obesidade ou até de magreza. No teu consultório, essa questão da obesidade, ela é comum aparecer e essa questão emocional, ela é afetada? Como é que você trabalha isso no consultório? Porque depende da escola, depende da direção, mas também depende dos pais, né, de orientação. Aparece, né. Geralmente o bullying, né, nesse caso que você falou, geralmente eles pegam alguma característica na pessoa que a pessoa não gosta muito ou se sente desconfortável, né. Aí que aquela pessoa do bullying vai e fixa, né, naquela característica. Uhum. Então geralmente é alguma coisa que traz desconforto para outra pessoa e pode ser no caso um sobrepeso, uma obesidade, né. Nesse caso, tá, muitas vezes essa criança, ela vai carregar esse estigma, às vezes pelo resto da vida, tá. Então assim, eu pego no consultório mais adultos, mas também alguns Uhum. adolescentes, algumas crianças, mas no geral mais adultos, e muitas vezes esse transtorno alimentar, essa obesidade, geralmente não é uma história que se iniciou há pouco tempo, é uma história que ela vem construindo desde sempre. Então, Uhum. lá na infância, lá na adolescência, tudo isso, né, tanto a escola quanto os pais, quanto o próprio colégio influenciou para ela chegar na obesidade nesse momento dessa esse relacionamento com a comida. Uhum. É interessante porque no menino que eu observo alguns casos que já chegaram no meu consultório, quando ele está acima do peso, ele desenvolve as mamas, né, as glândulas mamárias, né, crescem, né, e isso é um fator de bullying muito recorrente no menino, né, que está com obesidade. Essa situação vai interferir na saúde mental. Ah, com certeza, né, interfere na saúde mental. Como eu disse, geralmente o alvo desses bullying, né, são características que geram algum grau de desconforto para a vítima, né? Então, nesse caso, né, a glândula mamária, tanto a masculina quanto a feminina, ela tem a glândula e também tem a parte de gordura. Quando se acumula demais, uma parte dessa gordura se acumula ali na glândula, no menino, e acaba levando esse aumento, né, da mama, né? Que Uhum. geralmente é um aumento mais derivado dessa gordura. E isso, como é uma característica secundária
secundária normalmente atrelado à mulher, né, gera realmente um alvo de bullying que pode gerar problemas com a sexualidade, diversos problemas com esse garoto, né, que ele vai carregar aí pelo resto da vida. Por isso é importante, tá, para os pais, se atentar ao peso do seu filho, né, assim, Sim. desde cedo, né, estimular uma alimentação um pouco mais saudável, que essa geração geralmente é uma geração que tem mais essa pegada de uma alimentação mais saudável nas crianças, né, já é uma coisa mais normalizada, né. Uhum. A restrição alimentar, né? Algumas crianças a gente sabe que tem hipersensibilidade à textura. Essas questões alimentares, elas podem interferir nesse sobrepeso. A pergunta é, quando essa alimentação ela é adequada, quando ela passa a ter um manejo para melhorar e ter mais qualidade. No menino, essa glândula mamária tende a desaparecer? Depende se for realmente só se for de gordura, como eu citei, quando o menino perde peso é quando ela desaparece, Ah, não é uma questão que fica. Em alguns casos, tem alguns homens que têm o que a gente chama de ginecomastia, né? Então pode ter o crescimento da glândula como se fosse glândula mamária mesmo, né? Então uhum. nesse caso não desaparece, mas na grande maioria dos casos regride, conforme tem a perda de peso. Regride. Aí interessante, né, porque eu sou leiga na área, mas assim, já atendi casos, né, de crianças, né, com forte, sofrimento relacionado ao bullying, né, de situações assim. Mas doutor Ian, voltando aqui para a questão da inclusão, né, o quanto que as escolas estão lutando aí para essa questão da inclusão e o quanto que é difícil ainda manter um quadro de pessoas capacitadas, de profissionais capacitados para estar atendendo essa geração aí de crianças, né, com tantas diversidades. O que que você orienta aos pais, doutor Ian, relacionado à inclusão dos seus filhos quando eles têm alguma necessidade para além da educação, da socialização, mas que são necessidades que merecem atenção e estratégias direcionadas e mudanças muitas vezes institucionais? Pergunta bem longa, bem complexa, né, assim, geralmente o que eu oriento para os pais, primeiramente, é estar presente, talvez seja o mais importante, né, estar com esse filho, né, conhecer o ambiente onde você está Uhum. deixando esse filho. O colégio, querendo ou não, é quase a segunda casa do seu filho por quase o quê? 18 anos, Sim. 19 anos da vida, e lá onde ele vai fazer grande parte das amizades que ele vai levar ao longo da vida, né. Então, assim, estar presente, ver que o seu filho está num canto legal, adequado, perto de pessoas legais, conhecer os pais desses amigos, né, conhecer o Uhum. colégio, os professores, tudo isso é importante demais, né. A Uhum. outra coisa é ter paciência, né, paciência, entender que eh, às vezes o mundo é um pouco mais difícil do que a gente gostaria que fosse, né, então assim, Sim. ter um pouco de paciência que nem sempre o mundo ainda vai ter já adaptado para o que a gente espera, mas um pouco de paciência tanto com o seu filho quanto também com as expectativas, né. Nem todo mundo ali entende o que você entende, nem todo mundo, vai agir da forma que você gostaria, né, então assim, é uma paciência quase que global. Muitas vezes quando a pessoa não age como você gostaria ou foi, não sei, mal educado, chato, Uhum. rude, às vezes a ignorância mesmo de que Uhum. você, ali naquele momento, precisaria de uma atenção especial, né, ou ele Hum. precisaria de uma atenção especial. Então é realmente muita resiliência e paciência, né. Resiliência e paciência, não é fácil ser, pais, né, não é fácil ser educadores, né, É. uma situação onde as situações novas vão surgindo a todo instante. Doutoria, o que que você orienta, para os pais relacionado à alimentação dos seus filhos, relacionado à inclusão de uma dieta mais saudável, de uma vida saudável, que vai repercutir lá na vida adulta? Agora que a gente está começando o ano, de repente muitas mudanças aí podem acontecer. Você poderia nos passar essa orientação? Claro, assim, vamos começar falando do adulto para ficar mais fácil de exemplificar, Uhum. né. Quando a gente tem coisas que a gente não está acostumado, a gente tende a estranhar, né. Então, assim, é mais fácil a gente ir acrescentando essas coisas de pouquinho em pouquinho, coisa que a gente já conhece. Com a criança não é diferente, tá. Então, assim, é legal você ir acrescentando de pouquinho em pouquinho, porque a mudança de hábito não se constrói de um dia para o outro. São várias e várias e várias e várias tentativas até se acostumar com aquele sabor diferente, aquela textura diferente, aquele gosto diferente, né. Então, realmente tem que ter bastante paciência, não forçar, tá, não torne a alimentação uma coisa que, não, você tem que comer, aquela Uhum. coisa que é uma hora que era para ser prazerosa, acaba se tornando uma hora tensa, tanto para a criança quanto para os pais. Tente não forçar, mas vai criando uma rotina dentro de casa, a hora de comer, né, comer na mesa, evitar tablets na hora de comer,
e fazer de pouquinho em pouquinho algumas variedades. Vez ou outra comprar uma fruta diferente, experimente com seu filho. Não precisa comer todo, só experimentar, depois traz de novo um suco e por aí vai. E de pouquinho em pouquinho, você vai ver que talvez aquela criança que só gostava de miojo também gosta às vezes de arroz, feijão. Ele só não lembra que gosta. Então, se você for tentando, né, a gente vai acabar vendo que tem outras opções ali, né? Bacana. É uma inclusão gradativa, né? Isso, Até porque o gradual. processo alimentar, ele não passa só pelo sabor, passa pela textura, pelo cheiro, pelo visual, né? O que está vendo, né? Eu vejo muitos pais, até propaganda mesmo, que colocam o alimento da criança e faz uma carinha, né? Com um molho diferente, né? Um ovinho com um sorriso. Então, tudo isso vai ajudar, né? A criança a incluir novos hábitos, né? Novos paladares, né? Na alimentação. E agora, começando o ano, uma das grandes preocupações dos pais é sobre isso, né? Essa questão do desenvolvimento saudável, que depende também da alimentação, né? Mas tem o seguinte, muitas vezes os pais não comem determinada alimentação, determinada verdura, legumes, e querem que as crianças, né, façam, né, o consumo desses alimentos. E é muito estranho isso, né? Se você não consome, você quer que o seu filho consuma. Ah, mas é porque ele é criança, ele está na fase de desenvolvimento. Tá, tudo bem, mas o modelo vem, né, dos pais. Então, essa orientação também é importante, doutora, nessa realidade, né? O que é que você consome, o que é que você está dando para o seu filho consumir. Essa orientação, acredito que é fundamental, não? É Na fundamental. realidade. Lá no consultório? É fundamental, assim, o exemplo, né, assim, Uhum. normalmente o filho ele tenta imitar o que ele vê dos pais, né, então assim, se o pai faz uma carinha de desgosto aí para comer uma salada, uma fruta, fica mais difícil, tá? Até porque se ninguém come na casa, não é um alimento que está ali tipicamente na casa, que é Sim, fácil de pegar, fácil acesso, né? Então assim, vai ser mais difícil a introdução desse jeito, né? é. Então assim, o ideal é os pais se prepararem, comerem também, né? Para facilitar essa adesão, né, É. E essa o começo do ano experiência. é fundamental para isso, né? Então, assim, eu vejo as pessoas querendo mudar tudo no início do outro ano, né? Então, nós estamos iniciando o ano. Então, assim, não só os pais e as crianças, mas muitas vezes a própria rotina da casa, né? Você começar as pequenas mudanças gradativas, como o doutor Ian acabou de comentar, é importante, porque são pequenos movimentos que serão grandes conquistas lá na frente, né? Com Sabendo certeza. que a tendência nossa do ser humano é evoluir, não é regredir. Então, se você gradativamente vai mudando o seu hábito, vai mudando o seu comportamento, naturalmente esse ambiente fica mais saudável. E o ambiente molda a pessoa. Concorda, doutora? Concordo 100%. O ambiente molda a pessoa. Então é isso, gente. Fique aí que já já nós vamos voltar com as perguntas dos telespectadores. 2026 chegou e claro que nós estamos aqui levando informações novas para vocês, informações que vocês vão começar a colocar na prática do dia a dia. Então fiquem aí que nós voltaremos já já com as perguntas dos nossos telespectadores. E agora, retornando ao nosso quarto bloco, onde o doutor Ian, médico nutrólogo, que trabalha com a medicina preventiva, a medicina da família, vai estar respondendo algumas perguntas. Doutor, Ana Marta, 31 anos. Doutor, o meu filho adoece muito na troca de clima. É normal? É normal, ele vai continuar adoecendo, tá? Crianças gripam em média 3 a 4 vezes por ano, tá? Então ele vai cair ali em cima da troca de clima. É perfeitamente normal e para a criança é importantíssimo ter essa exposição para ele criar imunidade ao longo da vida, tá? Então é plenamente normal. Olha aí que bacana, eu não sabia. Eu É a achava que não média, poderia adoecer a de jeito média é nenhum. 3 a 4 vezes, olha aí. Sério, Doutor, meu sério. Deus do céu. Criei meus filhos e nem percebi. Até hoje ele adoece. Doutor, a próxima pergunta. Fernando José, 22 anos. Quais alimentos ajudam na concentração? Essa até eu quero saber. Olha, alimentos que ajudam na concentração. Existem alguns alimentos, tá, que eles são, a gente já conhece que eles dão aquela ajudinha a mais, né? Principalmente chás, cafés, né? Chá verde tem duas substâncias que é a teacrina e a cafeína, que ajudam ali a dar uma concentração
O café também ajuda a dar alguma concentração, tá? Se a gente esticar um pouquinho e falar de vitaminas ali que ajudam, a vitamina B12, geralmente quando está em níveis ideais, ajuda um pouquinho na concentração. Ômega 3 e ômega 6 é fundamental, tá, também para ajudar na concentração. E também vale a pena ali, às vezes, se tiver uma deficiência de ferro, uma suplementaçãozinha de ferro que também ajuda nessa concentração. E alimentos, porque já me falaram que ovos, carne vermelha, peixe, isso também entraria aí? Entra sim, Mas então não é mito. não é mito não. O peixe rico em ômega 3 e ômega 6, né? Ah. A carne vermelha é a nossa principal fonte de ferro e vitamina B12. Então, tá aí dentro as vitaminas que eu falei desses alimentos que você falou. Olha aí que bacana. E a água ajuda? A água é fundamental, tá? Se manter bem hidratado é fundamental para tudo, né? Então, assim, para a gente ter um dia bom, não ter dor de cabeça durante o dia, dormir bem à noite, tem que beber aqueles 2, 3 litrinhos de água. Todo mundo, tá? Não é diferente. Doutora, agora só para finalizar uma pergunta minha. Faça. Castanha é importante? Eu amo castanha, nozes, castanha de caju. Olha, Dizem que melhora a concentração. Não sei, eu quero saber de ti. Olha, é bem legal, tá? São alimentos bem únicos, tá? Assim, pra gente, tá? Aham. Essas nozes, castanhas, tá? São ricos ali em ácidos graxos, bom colesterol, tá? Só não pode exagerar. Então, eles ajudam ali na formação celular, na parede celular, melhorar seu colesterol. E tem alguns minerais que geralmente a gente não encontra fácil em outros cantos, como, por exemplo, o selênio. E o selênio ajuda ali tanto na saúde cardiovascular um pouquinho, como também serve como antioxidante para o nosso corpo. Então, castanha é muito legal, nosso também é muito legal, só não pode exagerar porque são alimentos muito calóricos, tá? Então, assim, 2, 3 por dia, né? Certo. Não pode, assim, 10, 20, pacotão. Tá certo, doutorinha, muito obrigada. Olha, eu passaria o dia conversando e você dando aí as suas orientações. Você fala tão tranquilamente que eu fico aqui só associando as vitaminas, né? E essa questão da própria alimentação, né? Que vai ajudar as pessoas como um todo, né? Porque a concentração é tudo, né? Você, sem ter um bom nível de concentração, você tem dificuldade até nas próprias relações, não é verdade? Então, olha É só, verdade. estamos encerrando aqui com o doutor Ian. Fale o seu arroba, doutor Ian, para que as pessoas possam te acessar, agendar consulta, tirar dúvidas. Olá, se ficou alguma dúvida, tá? Procure lá meu Instagram, @Ian Machado, com Y, Y-A-N, Ian Machado. Procure lá. É isso aí, voltaremos já já para encerrar o nosso programa.